Mas Tenta aí engraçado. de novo. Agora, Ah, não, agora agora, sim. agora sim, agora sim. Agora sim. Vai lá, Tati. Maravilha. Bom, galera, vocês acompanharam aí no Instagram, né, as publicações de todo mundo que a gente mergulhou no Tutóia. Eu fiz uma apresentação não só para mostrar o naufrágio para vocês, mas para contextualizar um pouco a história e por que que foi tão emocionante, tão especial, né, esse mergulho, essa identificação, tá? Por favor, me parem, façam perguntas, né, para ser um bate-papo, mas antes de começar a falar do Tutóia, eu tenho esse vídeo para passar para vocês para contextualizar um pouco a parte histórica para a gente entender melhor o naufrágio do Tutóia, né? Então, ele foi torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial, então o contexto é a Segunda Guerra. Em que momento a Marinha se envolveu na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, eu vou passar esse vídeo, aí eu volto já já e curtinho. Acho que agora ficou sem som, não sei se é só vocês. Ou só eu, Tá, só, então peraí aliás. que eu vou voltar. Tá sem som? Tava Tá, sem então peraí som, que eu vou. tava sem som. Tava sem som. Na hora que você Peraí que fez eu o vou pôr teste, de novo. funcionou, mas agora não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Em janeiro de 1942, numa grande conferência no Rio de Janeiro, e após intensa pressão norte-americana, o Brasil cortava relações diplomáticas com os países do eixo, mas oficialmente continuava neutro no conflito. Esse corte de relações e o fato do Brasil enviar grandes comboios de suprimentos para os Estados Unidos levaria o Estado-Maior alemão a concluir que o Brasil, apesar de oficialmente neutro, na prática estava alinhado com as potências aliadas. Essa constatação levaria a Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, a autorizar o ataque e a destruição de qualquer navio brasileiro, mesmo sem uma declaração formal de guerra. Os ataques começaram em fevereiro de 1942, quando 3 navios brasileiros foram atacados por alemães e italianos. Em março foram 2 navios brasileiros destruídos, em maio foram 3, e o último, o 35º da lista, seria em julho de 1944. No total, 1.081 cidadãos brasileiros, na sua maioria marinheiros mercantes e civis, morreram em decorrência desses ataques. E seria em agosto de 1942, após 21 navios atacados, que o Brasil declararia oficialmente a guerra à Alemanha e à Itália. Tranquilo? Para a gente contextualizar um pouquinho, né? O gatilho, então, foi a Marinha, né? Navios, naufrágios, enfim. Então, era só para contextualizar um pouquinho vocês. Nós temos alguns ataques de submarino na costa brasileira, vou falar disso, mas só queria chamar a atenção para esse carinha aqui, ó, o 507, que é um submarino alemão, foi o grande carrasco, né, alemão, foi o grande responsável por colocar o Brasil dentro da guerra. Ele, em 12, 13 dias, afundou esses 6 navios aí, né, na costa brasileira. O Baependi, deixa eu ver se eu coloquei foto aqui. Coloquei, ó. O Baependi era um navio da costeira, vou fazer alguns parênteses durante a apresentação. O Baependi era da costeira, que era o dono do Araponga, que está lá na Queimada Grande, que a gente vai falar também, tá? O dono da costeira tinha cedido o Baependi, que era um paquete transporta carga e passageiros, fazia a linha regular igual o Itapajé, por exemplo, o mesmo dono do Itapajé, inclusive, e ele tinha cedido para a Marinha, que a nossa Marinha não tinha tantos navios. O Baependi estava levando infantaria, né, marinheiros, né, soldados, e ele foi atacado pelo 507. Então, 36 sobreviventes em 300 pessoas a bordo, né? E os caras sobreviveram porque eles se fingiram de mortos. Então, assim, os sobreviventes do Baipendi relatam que
o navio foi torpedeado, logicamente eles não viram o tiro vindo, já que veio de um submarino. O navio afundou em minutos e várias pessoas sobreviveram ao naufrágio em si e ficaram segurando ali em coisas que flutuaram do navio. E que ele diz que logo em seguida eles dizem que o submarino emergiu do lado deles, dos náufragos. E eles filmavam, fotografavam, na verdade, né? Fotografavam, brindavam. Todos eles descreveram homens brancos com boina preta e calça preta, que era o uniforme nazista. E diz que um deles até urinava, né, assim, no mar, em cima das pessoas. E que aí, vendo que eram soldados, porque estavam de farda, eles metralharam todo mundo que estava vivo. E eles sobreviveram porque eles se fingiram de mortos. Né? Então, se fingiram de mortos, o submarino simplesmente submergiu e foi embora. Passaram um dia e a noite no mar, no outro dia foram resgatados por um barco de pesca, por pescadores que levaram eles para o continente. E aí veio a notícia do naufrágio do Baipendi, que foi a primeira vítima do 507. E essa história foi parar nos jornais. Então, quando a gente fuça a hemeroteca, procura jornais dessa época, não se fala de outra coisa. Não tem notícia de absolutamente mais nada nos jornais. Guerra, guerra, guerra e guerra. Então, gravuras, né, dos submarinos de monstros, os sanguinários capitães dos U-boats e blá blá blá, tá? É, então a gente precisa pensar que essas notícias, essas descrições terríveis estavam na casa de todo mundo. Estava nos jornais, que é o que eu tinha de mídia na época, tá? Então as pessoas estavam acompanhando diariamente os afundamentos, os naufrágios. Então, por exemplo, ó, nós vamos falar, só para pegar de novo, nós vamos falar do Araponga rapidinho. Nós temos o Araraquara e o Arará, que eram irmãos do Araponga. A costeira tinha os Aras, que eram cargueiros. E aí a gente tem o Baependi e o Itagiba. Itas, os Itas da costeira, tem o Itapajé. Então, olha só, uma companhia perdeu 100 navios em 12 dias. Né, assim, que era uma das maiores do Brasil, a costeira. Pra vocês terem noção dos impactos que tiveram isso na época, tá? Então, a gente tem, inclusive, fotos, ó, dos sobreviventes do Baependi. As descrições são terríveis, né, ó. Depois, se vocês quiserem printar aí para ler depois, mas caso vocês gostem, tem muito material sobre o Baipendi na internet, tá bom? E aí os jornais só faziam isso. Olha ali, ó, partido ao meio pela explosão dos torpedos aqui embaixo. Meu mouse aparece aí para vocês, né? Torpedeado navio brasileiro, náufragos enlouqueciam, outros eram devorados pelos tubarões. Então vocês imaginem você na sua casa, imagina você ser um marinheiro, né, mercante, e vai comprar o jornal todo dia na banca e as manchetes são essas aí, tá? Olha ali, ó, afundados no litoral baiano, mais 5 navios brasileiros. Pensa. E aumenta o número de náufragos salvos. Ó, características do Baipendi e Araraquara, quer dizer, os jornais só falavam disso. Né? Muitas notícias desencontradas, muitas corretas, enfim. E aqui uma foto de um dos protestos no centro do Rio de Janeiro. A população queria guerra. A população estava pressionando. Se vocês procurarem fotos desse contexto, junho, julho de 42, todo dia a população na rua, queremos a guerra, né? Pegando as dores aí do pessoal que tinha morrido nos torpedeamentos. E aí, ó, mais um. Menosprezado todos os princípios morais e jurídicos. Submarinos do eixo torpedearam em águas brasileiras 5 dos nossos navios. O 507 era um tipo 9C, igual ao 513, que torpedeou o Tutóia. Então, esse é igualzinho aí, né? Fabricação em série, um submarino desse tipo aí, tá? Apesar dele ter lutado, sobrevivido só 15 meses, ele afundou 20 navios. E ele foi afundado ao largo do Piauí, sabe-se Deus aonde, não se tem a posição correta, né? Por um Catalina dos Estados Unidos, e essa daí é uma foto da explosão do 507, tá? Sem sobreviventes no caso. Ele foi tão carrasco,
que existem vários livros que contam. Esse é o que eu gostei mais, então se alguém tiver a fim de uma dica nova de leitura, dá um print aí para vocês comprarem, tentarem ler. E YouTube tem vários documentários, tá? Sobre o 507. E aqui fala, ó, o submarino alemão responsável pelo Pearl Harbor brasileiro e que empurrou o Brasil para a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, fica a dica aí de leitura e documentário. E aí, 22 de agosto, finalmente, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha, tá? Nesse contexto, ó, deixa eu voltar aqui então, eu esqueci dessa parte, olha. Olha o que nós temos de submarinos naufragados na costa brasileira. Nesse desenho, tudo que está em amarelo são submarinos. Na costa brasileira, são 10 alemães e um italiano, Arquimedes, na costa do Brasil, tá? Então o pessoal fala, tem submarino para procurar? Tem vários, olha aí. Né? Só que a gente precisa sair procurar. Em vermelho, no mesmo desenho, nós temos os navios brasileiros que foram torpedeados por submarinos alemães. Nós tivemos outros navios que afundaram por outros motivos durante a guerra, tá? Mas torpedeamentos são esses aí. Alguns, inclusive, nos Estados Unidos, no Caribe, tá? E olha isso, em azul, navios estrangeiros torpedeados na costa brasileira. Dá para acreditar nisso? Então, assim, deixa eu voltar rapidinho. Em amarelo, os submarinos que estão na costa brasileira. Em vermelho, navios brasileiros torpedeados. E em azul, navios estrangeiros torpedeados na costa brasileira. Pegando um parênteses aqui, nós temos aproximadamente 2.800 navios catalogados na costa brasileira, pouco mais de 400 localizados e menos de 200 mergulháveis. Então tem muita coisa ainda para achar, né? Muita história interessante para contar. Nesse contexto, eu queria falar rapidamente do Araponga, porque ele está ali bem no contexto do Tutóia, bem pertinho também, né? O Araponga, ele era um cargueiro. Essa foto ele parece pequenininho, mas tem uma outra foto. Percebam que o Araponga, ele tem ali no convés dele, nessa foto, ele está carregado com umas vigas de madeira, tá vendo? Eucaliptos, na verdade, né? Então ele tinha carga nos porões e carga seca, que fala no convés, e é bastante carga, tá? Ele afundou em 12 de junho de 43. Olha ali, ó, abalroado na altura da Ilha Queimada Grande pelo Vênus. Foi para o fundo em meia hora. Seus tripulantes se salvaram em baleiras e flutuantes. Presta atenção, moçada. Como nós estávamos tendo muitos torpedeamentos na costa brasileira e a maioria eram navios mercantes, né? A grande mortes eram de civis. A Marinha do Brasil, para tentar diminuir a quantidade de afundamentos, instituiu uma regra. Os navios precisariam navegar próximo à costa, ou seja, em águas rasas, para dificultar a aproximação de um submarino, e navegar à noite, porque os vapores soltam fumaça preta, lembra? Por causa da queima de carvão. Então, à noite, ele está invisível. Você não vê a fumaça de longe, né? E com as luzes apagadas. Exatamente para eles não serem vistos por absolutamente ninguém. Então, esse contexto de medo, por causa dos torpedeamentos, colocou o Araponga e o Vênus, dois cargueiros brasileiros em rotas opostas, o Araponga vindo de Paranaguá, o Vênus vindo de Santos, um não viu o outro à noite e eles bateram na Queimada Grande. Então ele não foi torpedeado, mas ele é uma vítima desse contexto todo que estava rolando na época, tá? Agora, olha que triste, por que eu coloquei o Araponga para vocês verem? Então nós temos aí vários jornais, né, que falam do afundamento, mas eu peguei alguns trechos que chamam a atenção. Olha aqui esse aqui, ó, embaixo. Contou um tripulante do Vênus que, quando se verificou o violento fragor de abalroamento, julgou tratar-se de ataque de um submarino. Ou seja, os caras estavam trabalhando em pânico.
Agora, vamos pensar um pouquinho, 43, nós tínhamos aviação comercial acessível? Até tinha aviação comercial, mas assim, era fácil comprar uma passagem, eu quero ir para o Nordeste. Nós tínhamos a Imigrantes, a Dutra, a Rio Santos. Como que o Brasil se desenvolvia? Como que as mercadorias chegavam para as pessoas? Pelo mar. A gente tinha, sim, aviação militar, né? Já bem forte. Mas comercial não. Nem grandes estradas a gente tinha em 43. Então, esses navios, eles levavam de tudo. Então, a carga do Araponga era madeira. Não, eu já estou confundindo com o Irmãos Gomes. Era café, farinha. Eram coisas do dia a dia. Né? A gente dependia desses caras. E a Marinha Mercante, na época, falou: a gente não pode parar. Se a gente parar, não chega comida para as pessoas, não chega remédio. Então são heróis, porque você sair para navegar sabendo que tem submarino atirando no navio, o cara tinha que ter muita coragem, né? Olha que triste essa. Minha primeira impressão foi a de que havíamos sido torpedeados. Assisti comovido o sepultamento do Araponga. Fala aos diários associados o comandante Pedro Américo Queiroz, detalhes do sinistro. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Ó, logo depois de ouvir o formidável estrondo, era de que havíamos sido torpedeados, pois navegávamos às escuras para não sermos vistos por algum submarino inimigo. Inteirado, porém, pelo imediato de que se tratava de abauramento, pus em prática medidas para impedir a invasão da água que entrava pelo rombo, com grande intensidade. Os meus esforços, no entanto, foram inúteis e pouco depois tivemos de abandonar o navio que começava a sussobrar, e de bordo do Vênus assisti comovido o sepultamento do Araponga. Aí outro trecho da mesma reportagem. O capitão Pedro Américo de Albuquerque, na Guerra de 1914, ou seja, Primeira Guerra Mundial, fora primeiro piloto do vapor nacional Acari, torpedeado pelo inimigo na altura de São Vicente de Cabo Verde. Então ele era um sobrevivente de um torpedeamento na Primeira Guerra Mundial. Você imagina esse cara trabalhando de comandante do Araponga na Segunda Guerra? Então, quando a gente sabe desses detalhes, a gente vai mergulhar no Araponga, cara, fica tão especial o mergulho. Porque eu imagino o pânico que esses caras estavam de trabalhar, né? E aí eu até achei esse jornal da Tribuna que ele dedicou aqui uma página inteira para o Araponga, e aí é emocionante quando o Araponga ganha rostinhos. Então você tem aqui a fotografia dos sobreviventes, né? Esse aqui é o comandante, ó, o Pedro Américo. Tá? Então, a gente tem outros naufrágios, como é o caso do Araponga, afundaram por causa do contexto da Segunda Guerra, apesar de não terem sido torpedeados. O Araponga, aliás, ele tá na Queimada Grande, viu? O Flório vai fazer um fim de semana aí de mergulhos, com certeza tá no roteiro, tá? Então, rapidamente, o Araponga ele foi construído em 17 na Holanda, teve vários nomes até ser renomeado em 39 pela Costeira, como Araponga. E aqui tá uma outra foto dele, que ele parece pequenininho, mas olha as pessoas aqui, ó, tá vendo? Ele era bem grandão, um cargueirão bem bonito. Achei foto do irmão gêmeo dele no estaleiro, o Araponga ficou pronto primeiro, ele chamava Tiro, por isso que nessa foto ele tá escrito Tiro, tá, galera? E aqui para comparar, olha lá, o irmão gêmeo e o Tiro já pronto, igualzinho, tá vendo? Então é legal quando a gente consegue fotografias de ângulos diferentes, já entrando no papo aqui de identificação, que às vezes um detalhe, como aquela retranca, aquela proa alta, alguma coisa que você tem na fotografia, ajuda também na identificação, tá? E aí o croquis, então já fica o convite para vocês conhecerem o Araponga, tá bom? Quando a gente. Eu marquei um mergulho com alguns amigos para ir no Araponga, essa galera aí, e em julho do ano passado, né? E só para vocês saberem rapidamente, eu coloquei aí, porque nesse dia a gente ia passear no Araponga. Quando o Flório lembra bem dessa história, quando nós encontramos o Júnior, na verdade, tá? Quem encontrou o Araponga foi o Júnior,
do Baeta, e eu participei da identificação do Araponga, na verdade. E quando a gente divulgou que tinha sido encontrado um novo naufrágio, nos chamaram de mentirosos, mau caráter e tudo, e por aí mais para baixo. O Flório testemunha disso. Porque falaram, nossa, mas a gente achou um navio lá faz 20 anos já. E aí não foi vocês que acharam porcaria nenhuma, foi a gente que achou, vocês estão querendo likes na internet. Foi isso que a gente ouviu, para não falar os palavrões que escreveram a nosso respeito publicamente nas redes sociais, né? Daí, quando a gente divulgou, nós falamos com as pessoas que tinham mergulhado, todos confirmaram que não se tratava do mesmo navio, as posições eram distantes quilômetros uma da outra. E aí nós provamos que não se tratava do mesmo navio, identificamos o Araponga e aquele babacão que chamou a gente de mentiroso, ele publicou. Não, também agora eu vou jogar no ventilador a posição do meu navio. Eu, ó, print, guardei. Guardei no bolso e no rancor aqui, ó, né? Guardei a posição do navio. Aí esse dia a gente tinha uma condição de mar muito boa. Água boa, um frio do cão, julho, mas água boa, mar muito liso. E eu falei pra galera, eu falei, gente, eu tenho uma posição. Assim, contei a história. O que vocês acham da gente tentar achar esse navio? Né? E é muito pertinho da Queimada Grande. E a gente fez uma busca muito rápida na posição que aquele cara tinha, que tinha xingado a gente, que ele publicou, e nós encontramos o naufrágio dele. Como eu já tinha feito uma pesquisa lá do Araponga, lá atrás, e esse navio era um dos suspeitos, podia ser ele, o Araponga, enfim, a gente não sabia na época que navio que era, né? Eu tinha vários, eu estava no meu celular aí numa pastinha de pesquisa da Queimada Grande. E aí a gente fez um mergulho, identificamos máquinas, tudo que eu vou falar para vocês do Tutóia, e a gente identificou que, na verdade, era o Irmãos Gomes. Então, quem tiver interesse, entra lá no Naufrágios do Brasil, tem a história do Irmãos Gomes, como a gente fez a identificação, em detalhes, para não pegar muito tempo aqui, e ele está a 5 minutos de navegação do Tocantins, lá na Queimada Grande. Então, como o Flório está marcando aí um fim de semana de mergulhos lá, é um outro forte candidato para vocês conhecerem, tá? O Irmãos Gomes é um mergulhaço. Ninguém vai, tá tudo lá, muita vida, vale a pena, tá? E aí o Irmãos Gomes entrou na história do Tutóia, até por isso que eu botei ele aí. Repara uma coisa legal. Eu fui lá dia 12 de julho, guarda esse número. Aí, eu conversando com o Cleiton é o capitão lá da Novos Mares, né? Da operadora lá de Peruíbe. Ele falou, Tati, como é que você tinha essa posição? Contei a história para ele. Falei, Cleiton, vê se você não consegue com seus amigos pescadores mais posições para a gente procurar navio por aqui. Porque, moçada, eu quero achar um navio, eu falo isso com o Flório, ainda bem que eu tenho o Flório testemunha aí. Eu falo com o Flório há muitos anos que eu quero achar um navio chamado Osvaldo Aranha, lá naquela região. Que o Osvaldo Aranha, ele era até esqueci o nome, de Imbituba, Santa Catarina, e eu tenho famílias fazendo missa até hoje esperando notícias do Osvaldo Aranha. É muito triste. As viúvas já faleceram, a gente tem filhos, netos, bisnetos, que relembram o naufrágio todo ano, e eles não têm nenhuma notícia, nenhum sobrevivente, nada. Então eu sempre falo pro Flório, né, Flório, eu quero achar o Osvaldo Aranha. E quando eu pedi pro Cleiton procurar posições, eu queria achar, na verdade, o Osvaldo Aranha. A gente chegou a fazer uma busca, lembra, Flório, que nós não achamos, né? Assim, achando que era Osvaldo Aranha, enfim. E aí o Cleiton, isso dia 12 de julho. E aí, olha só que interessante. Já vou chegar de volta no Cleiton, para vocês entenderem o contexto. Aqui é um jornal que eu achei, o ETA, que o Irmãos Gomes chamou ETA. Eu achei também o Estrela, que ele chamava Estrela antes, alguns jornais falando do Estrela, e também achei o Irmãos Gomes, né? Achei como Irmãos Gomes. Agora eu tenho que contar um negócio que eu não sei se o Flório viu aqui, ó. Quando a gente estava pesquisando Irmãos Gomes, mais um parênteses aqui, galera. O Maurício Carvalho achou um jornal falando do Concar, que é um navio da Ilhabela, que está naufragado na Ilhabela. E que cada um fala que está num lugar, um fala que achou, outro fala que não achou, um fala que tem coisa, um fala que não tem coisa. Eu nunca mergulhei lá. E
Olha que interessante. Aqui embaixo na matéria, salvação dos tripulantes, né? Todavia, como reinasse forte vento e fosse muito agitado o estado do mar, esses homens assim mesmo correram muitos riscos até que melhorasse um pouco o tempo e chegasse ao local um barco de pequena cabotagem que, pelas providências da marinha, recebera apelo para dirigir-se em socorro dos náufragos. Para esse feito, esse barco, que é o Irmãos Gomes, teve de realizar mais de uma viagem em que já os primeiros tripulantes salvos passaram a prestar auxílio aos demais em outras operações. Ou seja, o Irmãos Gomes resgatou a tripulação do Conker. E aí a gente lendo o Conker, porque nós tivemos uma dificuldade absurda para achar material do Irmãos Gomes na época, né? O Maurício achou um jornal falando: iniciam-se hoje os trabalhos de salvamento do Conker. Ou seja, depois vocês leem lá no Naufrágio do Brasil, o Conker foi tirado do fundo. Não existe o naufrágio do Conker. Então acabou com a briga na Ilhabela de eu sei onde tá, eu não sei onde tá, tem navio, não tem navio. Não tem navio. O Conker foi tirado do fundo. Isso a gente descobriu ano passado, junto com a pesquisa do Irmãos Gomes. Então, mais um parênteses aí para vocês lerem a respeito depois, tá? E essa galera que estava no Irmãos Gomes, e esse aqui, ó, de óculos, é o Cleiton. Cleiton é o capitão lá da Novos Mares. E aí eu comecei a mandar mensagem para ele no WhatsApp, aí a galera no dia do Irmãos Gomes, e pesquisando Irmãos Gomes, eu achei esse jornal. Eu achei esse jornal pesquisando Irmãos Gomes. Pode ver quem usa a hemeroteca, que a pesquisa aqui foi por Queimada Grande. Ele pinta de verdinho o que eu busquei na hemeroteca. E aí estava falando do Tutóia. Achei estranho porque ele falava assim, ó. Em consequência do combate intensivo levado a efeitos pelos navios da quarta escada americanos e brasileiros, a zona perigosa, que era Nordeste, os torpedeamentos, se foi deslocando para o sul, chegando até a área Rio Santos. Mas hoje todo o perigo está debelado. Nesta houve numerosos torpedeamentos. A pequena distância da Queimada Grande, o Tutóia do Lloyd brasileiro, foi torpedeado e posto a pique. Cara, na hora bugou minha cabeça. Por quê? Nós tínhamos alguns registros do Tutóia sendo torpedeado na Ilhabela, próximo ao Elihu, ao campus, naquela região. Inclusive, alguns mergulhadores fizeram buscas pelo Tutóia na Ilhabela e nunca encontraram nada, né? Esse jornal é de 44. O Tutóia afundou em 43. E olha que coisa mais louca ainda. Ainda pesquisando o Irmãos Gomes, que afundou em 67, já fora do contexto da guerra, tá? Eu achei isso daqui, ó. Esse jornal, A Nação, de Santa Catarina, só que esse jornal é de 49, 6 anos depois. Voltou à tona o casco do Tutóia. Foi localizado nas proximidades de Iguape, litoral sul paulista, o casco de um navio com a proa parcialmente submersa. Olha só isso aqui, ó. Acreditava-se a princípio serem os restos do Oswaldo Aranha, desaparecido em época recente. Mas agora o capitão de portos de Santos revela que o casco foi identificado como sendo do navio Tutóia do Lloyd brasileiro. O Tutóia foi um dos navios brasileiros torpedeados pelos submarinos inimigos em 41, quando desapareceu com toda a tripulação. Outro parênteses, tudo errado, foi 43 e tivemos 30 sobreviventes. Isso também ensina a gente que nem sempre a notícia de jornal está 100% correta, tá? Falei com o Maurício Carvalho, eu falei, Maurício do céu, será possível que o Tutóia tá na Queimada Grande? Aí nós ficamos pesquisando assim, uma semana, todo dia de madrugada. Aí ele achou realmente um documento da Marinha, um documento oficial da Marinha que informava o torpedeamento do Tutóia numa posição, a gente tinha grau e minuto, quando a gente plotou na carta náutica, era em Iguape, entre Iguape e Peruíbe, por ali, tá? Ah, eu fiquei doida. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava falando com o Cleiton. Dia 12 de julho, olha que 14 de julho, o Cleiton tinha me mandado já umas 4 posições.
Eu falei, Cleiton, acha para mim a posição de um navio que afundou na Jureia. Cleiton, eu preciso do navio da Jureia, porque eu achava que era o Oswaldo Aranha. Eu quero o Oswaldo Aranha, sim? Aí ele respondeu, Tati, olha aqui o da Jureia. E mandou a mãozinha, achei o da Jureia. É Totóia o nome que eles falam. Gente, olha o print do GPS do pescador. Totóia. Pensa o cérebro da pessoa aqui. O navio na Jureia, Totóia, eu tendo lido que o Totóia afundou lá, liguei os pontos e falei, não é possível. Não é possível. Cleiton, tem certeza? Né? Antes de eu falar para vocês da busca, como a gente chegou nesse Totóia, eu preciso contar a história do submarino para vocês porque ajudou demais, tá? Foi dessa forma que a gente conseguiu a posição do Totóia. Só que veja, isso foi dia 14 de julho. Flório está no grupo. Nós estamos tentando, desde julho, voltar na queimada. Para mergulhar no Irmãos Gomes, que a gente achou ele aquele dia. Eu não voltei mais no Irmãos Gomes, não consegui mais ir. Vocês viram que final de ano doido, de chuva, e vira o tempo, e cancela a laje, mar doido. E a própria galera que achou, eu tenho vários amigos que queriam ir no Irmãos Gomes, e a gente não conseguia ir no Irmãos Gomes. Bom, resumindo, a gente foi tentando, até que abriu uma janela de mar bom, que eu chamei até o Flório Lu para mergulhar, dia 28 de dezembro agora. Gente, abriu uma janela de mar liso, só que é bem entre Natal e Réveillon em Santos. Já imaginaram o trânsito? Conseguem imaginar que doideira descer para Santos entre Natal e Réveillon? Mas bora lá. Para eu continuar contando essa identificação, eu preciso contar para vocês um pouquinho a história do U-513, que foi o submarino que torpedeou o Tutóia. Bora lá? Peraí. Oculta aos ases dos submarinos, atraía voluntários para o que acabava sendo uma experiência bastante desagradável, brutal e curta naquela operação. Marinheiros ávidos por aventuras podiam viajar por todo o mundo em uma nova geração de submarinos de longa distância. O U-513 era um deles. O U-513 era uma arma formidável. Era um U-Boat tipo 9C, um submarino de longo alcance projetado para patrulhar mares distantes. Às vezes era chamado de submarino cruzador. Sua autonomia era de cerca de 22 mil quilômetros em vez dos 14 mil de um submarino tipo 7C. Ele tinha 15 torpedos e um canhão de convés. Era uma arma mortífera de guerra. Sua tripulação afundou 4 navios em um mês. Mas em seguida teve uma série de dificuldades mecânicas e no moral. O comandante foi substituído por um dos agentes mais dinâmicos da frota. Aos 28 anos, ele já era uma lenda. Guggenberger é um personagem interessante, muitas vezes retratado como um comandante aventureiro. O almirante Donitz o repreendia pelo comprimento do cabelo, mas ele era bem-sucedido, sabia como obter resultados. Em função da reputação, ele lidava com seu submarino de uma forma muito agressiva. Ele pertencia à melhor tradição dos comandantes de submarinos alemães nesse sentido. Ele recebeu uma das maiores honras das mãos do próprio Führer, a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Em maio de 1943, ele tinha um novo submarino e uma nova missão. Carregado com torpedos, alimentos suficientes para 16 semanas e uniformes tropicais, o submarino seguiu para perigosas águas exóticas. As consequências letais do ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941 se espalharam muito além do Pacífico. Hitler declarou guerra aos Estados Unidos 3 dias depois. O vasto poderio industrial e militar americano deixou os lobos em estado de alerta. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, o hemisfério ocidental ficou tão perigoso quanto o Atlântico Central e o Oriente para os U-Boats. Todo o poderio da Marinha Americana, a Guarda Costeira, além dos aliados, como os brasileiros, se voltou contra os submarinos alemães. A exemplo do submarino envolvido no incidente do Laconia, o U-513 era uma arma de longo alcance. Ele deixou a base francesa de Lorient no dia 18 de maio de 1943. Uma vez no mar,
As ordens finalmente chegaram. O U-513 enfrentaria uma longa viagem, muito além da relativa segurança de sua base de origem na costa francesa. Senhores, estamos indo para o Brasil. O submarino partiu para o outro lado do Atlântico, até as águas do sul do Brasil. Era um terreno de caça fértil, repleto de cargueiros, levando matérias-primas vitais para o esforço de guerra dos aliados. O Brasil era basicamente a única fonte de borracha em grande escala que restava para os aliados. Os alemães e japoneses tinham conquistado quase todas as outras áreas produtoras de borracha, Indonésia, Malásia e outros lugares. Assim, a borracha brasileira se tornou um recurso vital para o esforço de guerra aliado e os alemães sabiam disso. Era um longo caminho, mas eles podiam enviar esses submarinos tipo 9 de longo alcance. No início de julho de 1943, o U-513 tinha sobrevivido para atacar mais um dia. Quando um alvo era encontrado, a tripulação tentava identificá-lo através de um registro de navios. Tá 185 graus. O U-513 afundou 5 navios na costa brasileira, incluindo 2 cargueiros Liberty de fabricação americana. Guggenberger conseguiu afundar 5 navios ao largo da costa brasileira no verão de 1943. Não era um bom momento para os submarinos. A campanha alemã estava em declínio, a frota de submarinos estava sendo derrotada, e isso mostra a qualidade do comandante, que conseguiu alcançar esse índice de sucesso num período muito difícil para os comandantes de submarinos. Olha o pessoal abandonando o navio, afundando, ó. Tranquilo? Quem era o nosso vilão? E agora, para a gente continuar, esse é um outro documentário, mas ele vai contar a história do Tutóia para vocês, tá? Então prestem atenção. Eu contei um pouquinho, mas aqui tem mais detalhes para a gente continuar falando da identificação. Em maio de 1943, ele assumiu o comando do U-513. Na noite de 30 de junho de 1943, o cargueiro SS Tutóia, de 1.125 toneladas, de propriedade do Lloyd brasileiro, navegava no litoral sul de São Paulo, de Paranaguá, no Paraná, para Santos, em São Paulo, tendo a bordo 37 tripulantes e 750 toneladas de carga, incluindo carne salgada, café, batatas, chamate e madeiras. Sob o comando do capitão Acácio de Araújo Faria, viajava com suas luzes apagadas para despistar os nazistas. Na altura da Ponta da Jureia, em São Paulo, perto de 1h da manhã, ele foi avistado pelos vigias do U-513. Chamado à ponte do Tombadilho de comando externo, o capitão Guggenberg enviou em sinais de luzes código Morse ordem para que o navio mercante diminuísse a marcha e acendesse as luzes para identificação. Acreditando que era um navio de guerra brasileiro ou aliado, o comandante Faria atendeu ao pedido, recebendo em troca um torpedo que explodiu a meia nau, na altura da ponte de comando, e que o matou. O antigo Tutóia quebrou-se em 2, arqueou em seguida e desapareceu nas profundezas. Uma baleeira e 2 balsas foram as únicas opções dos 30 tripulantes sobreviventes deste ataque, onde 7 pessoas morreram. Uma balsa chegou à praia da Jureia, litoral sul de São Paulo, enquanto que a baleeira foi rebocada por uma embarcação até Santos. Depois de torpedear pelo menos 3 navios em águas brasileiras, um avião Martin PBM Mariner... Vou dar um pause aqui que a gente vai ver o final depois, tá bom? Então, vocês viram aí que o Tutóia respondeu um sinal luminoso, acreditando que era um navio brasileiro, e levou um tiro no meio do navio. Então, eram 37
tripulantes, 7 morreram no torpedeamento. Nós temos muitos relatos de pessoas que ajudaram os náufragos na Jureia, quando os balsas chegaram, com braços quebrados, dentes quebrados. As descrições são terríveis, né? E o comandante morreu porque o torpedo foi bem na ponte de comando, onde tinha o sinal luminoso do Tutóia, tá? Então essa é uma gravura que a gente acha com certa frequência quando a história do Tutóia é contada, né? Dele sendo torpedeado aí por 513. E aí, voltando ao Clayton, quando eu falei com o Flório, eu falei, galera, vamos mergulhar dia 28, a gente tinha uma condição boa para ir no Irmãos Gomes, que eu tô querendo voltar lá também. E aí eu falei com o Baf, que é um dos donos lá das Novos Mares, falei, Baf, como é que você tá dia 29? Eu pensei no dia seguinte. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho uma marca e eu queria tentar procurar um navio. Ele falou, olha, Tati, 29 eu viajo, mas se você quiser vir antes, dia 26, eu tô livre. Né? Você quer tentar procurar? Só que eu não falei nem pro Flório, nem pro Baf que navio que eu ia procurar. E aí eu falei com o Clayton, dia 23 de dezembro. Clayton, que distância que fica essa marca do Totóia? A gente plotou na carta náutica. Ele falou, ó, até Peruíbe lá não dá 5 milhas, é perto da Jureia. Aí ele falou assim, ó, eu falei, tem certeza que seu amigo tem a marca? Ele falou que foi um torpedo que acertou esse navio. Deve ter um zono nesse naufrágio. Mas o pessoal sabe, Tati, o pessoal pesca direto nesses navios. Ele sabe que é o Tutóia, porque lá em Iguape tem um lugar que conta a história desse navio. Então, os próprios pescadores já relatavam isso, tá? E aí, Baf, o que você vai fazer sexta-feira? Eu chamei o Flório, que é outro doido, que topa as minhas doideiras, né? As minhas buscas. O Flório estava em Peruíbe com a Lu. Falei, aí, tá a fim de procurar um navio? Eu falei, ó, na pior hipótese, nós vamos passear de barco. Não, vambora, vambora. E aí partiu eu, Clayton, Flório e o Baf, que é o dono da operadora. Então, essa foi a equipe só que foi atrás do Tutóia, tá? Quando a gente estava lá na operadora, eu confesso para vocês que eu estava com muito medo de não achar nada, tá? Apesar do Baf ter investido uma grana, hoje o barco está com o side scan lá da Novos Mares, faz uma varredura lateral. Eu falei com o Clayton, isso cedinho, tá, moçada? Falei, Clayton, manda aí uma mensagem para seus amigos da pesca, vê se mais alguém tem a tal marca desse Totóia. Só aí a gente saiu navegar. Eu falei, e aí, Clayton, alguém? Ele falou assim, por enquanto não. E a gente saiu navegar e acabou o sinal do celular. A gente ficou sem sinal, né? A gente navegou ali na Jureia. Quando nós chegamos próximos da localização do navio, deu sinal nos celulares, porque a gente já estava pegando o sinal da Ilha Comprida. E aí chegou essa mensagem aqui, ó, pro Clayton. Olha aqui, gente, 10h20 da manhã, aqui tá a prova. Porque a gente saiu às 8. 10h20 o cara mandou Totóia, navio, e Ferro Totói. 2 marcas diferentes, distantes alguns metros uma das outras. E era diferente da primeira marca que eu tinha. Né? Elas ficavam 100, 150, 200 metros uma da outra. Eu falei, bom, não é tão longe, vamos procurar. Aí eu falei, Clayton, guarda essa informação também. O que é esse Ferro Totóia? Ah, é que os caras falaram que tem a marca do navio e da âncora do navio, porque o marinheiro chama a âncora de ferro. Vamos largar o ferro, vamos puxar o ferro, né? Vamos soltar o ferro. Eu falei, caramba, que precisão o cara ter a marca da âncora do Tutóia. Mas beleza, vamos embora, vamos procurar. Para variar, aqui ó, a gente navegou pela Jureia. Eu recomendo fortemente esse mergulho, porque só essa navegação, eu nunca tinha navegado a reserva da Jureia de barco. Eu fiquei apaixonada, é maravilhoso. E a gente começou a fazer buscas, ó. Deixa eu pausar para vocês ouvirem a busca. 2 horas de busca, 2 horas. A primeira não deu em nada, a segunda marca não deu em nada, quase desistindo. Eu falei, Cleiton, já estamos aqui mesmo, né? Vamos procurar um pouquinho essa terceira, que é o Ferro Totóia. Se não der nada, a gente vai embora. E aí na terceira marca, finalmente marcou alguma coisa estranha, olha lá. Vai.
pegando do lado de lá, ó. Olha lá. Tá pra lá mesmo, o bichão. Olha lá, tá vendo que tá gravando lá de lá agora, ó? Ele pegou bem menos detalhe, ó. Ele tá bem pra lá ainda, ó. Vou passar mais longe um pouquinho, Cleiton, dessa a sonda que marca embaixo do barco não marcava nada nas nossas coordenadas. Então, aqui na tela, ó, do lado direito é a sonda que marca o fundo, certo? E aqui do lado é o side scan. Ele não lê embaixo do barco, ele lê só dos lados. Então, pegando aqui essa tela, essa linha mais amarela aqui seria embaixo do barco, a quilha do barco. Perceba que tem uma área neutra ali que ele não lê. Então, ele lê a lateral. Então, veja que a gente navegando aqui, ó, para frente, né? Aqui, ó, é a carta náutica, o GPS, para vocês verem o que a gente fez de busca aqui, ó. Ficamos rodando, e o bichão tava aqui, ó. E aí a gente passando em um certo momento começou a marcar o navio do lado esquerdo do barco, a bombordo, longe ainda, um pouco de onde a gente estava navegando. Olha esse número aqui embaixo. Aqui é profundidade, ó, 5, 10, 15, 25 metros. Ou seja, a gente estava a 20. Aqui, ó, 20,8 de profundidade. E aqui, 55 metros eu coloquei de leitura para cada lado do barco. Ele lê até 150, mas a gente vai perdendo muita resolução. Coloquei 55 metros para o lado. Vamos fazer uma conta aqui junto? Se o navio apareceu aqui, ele estava uns 25, tá vendo? Uns 25 metros, mais ou menos, de distância do barco, tá? Vamos ver como é que marcou, ó. Aqui, ó. Ele aparecendo aqui, ó. Eu vou pegar alguma coisa melhor embaixo para jogar a boia. Tá desse lado de cá, ó. Joga mais pra cá um pouquinho. Aí a proa do navio, ó. Depois a gente volta, não tem problema. Só pra gente pegar de novo aquela sonda melhor, igual pegou aquela hora, tá? Então aqui era a proa do navio, ó. Aqui mais um. Aí aqui, galera, ó. A gente se aproximou e agora nós passamos em cima do navio. Aí a sonda marca, a sonda aqui, ó, de profundidade marca. E aqui vocês vão ver que o side scan fica doidinho, ele cortou o navio no meio, né? Que leu um pedaço do navio de cada lado. Mas aqui, enfim, a sonda marcou algum relevo diferente no fundo, que foi a hora que o Flório jogou a boia. A gente jogou uma boia, a hora que a sonda marcou, bem embaixo do barco. Mantém o segmento. Isso. Aí, ó. Mantém. Olha o navio ali, ó. Aqui, ó. E esse aqui foi o que marcou maior, mas ó, o Flório jogou a boia. Safa o cabo. Pode jogar. Isso, boa. Vou pular esse aqui que a gente tá fazendo busca. Olha esse aqui como é que marcou legal embaixo, ó. Oi, eu pegou a corona. Olha lá. Deletem os palavrões, hein. Ó, 10. Tamo em cima. Não, tô falando, ó. Caiu pra... Isso quando cai pra 10, o que que é? Profundidade. A parte, a parte mais alta dele? É. Caralho, é grande, hein? Ô, Baf. Venha ver, Baf. Sobe pra 10, cara. Vem ver. Não, mas acho que isso aqui foi Será o que hélice. Aqui talvez, aqui é o hélice, ó. Mas pelo menos uns... Puta que... Quase cortei todo o palavrão aí, perdão. Tô atrapalhando. E aí, boia na água, a gente jogou a âncora, agarrou no navio, hora de equipar. Mas daqui é legal para vocês verem aonde está o navio em relação ao continente. Bagunça, Flório. Flório sempre animado, né, Flório? Cadê? Lá temos Iguape. E lá na frente, Peruíbe. Muito bem. Dá uma... Muito bem. Quem que é... Deixa eu avisar aqui, ó. As meninas querem entrar ainda, Flório. Olha aí quem que era o Tutóia. Começou a nossa pesquisa que a gente começou a fazer lá atrás do Tutóia. A gente aprofundou um pouco mais. Eu e Maurício Carvalho, quando eu falei para ele que eu ia procurar o Tutóia. Você é maluca, Tati? Eu falei, bora, Tutóia, vamos descobrir quem era o Tutóia. Então a gente descobriu que ele foi construído em 1913, na Inglaterra, como Michan. E essa é a foto dele pós-construção. Ele foi construído por uma empresa de gás na Irlanda. Olha que loucura.
E repare que ele não tem mastro, isso é importante. Ele não tem mastro nessa foto. Tá? Ele era retão. Depois, em 23, ele foi vendido para o Lloyd brasileiro como Uno, já para o Brasil. E o próprio Lloyd renomeou em 29 como Tutóia, tá? Isso a gente demorou para achar, tá, galera? Aí tá um resumão. Que ele tinha 67 de comprimento, 6 de boca, 1.125 toneladas, era um casco de aço, parênteses, pela data da construção, nós tínhamos um casco rebitado, isso era importante para nós, o tipo de construção do casco. Ele era um cargueiro a gente procura porões e guinchos de carga, né? E aí uma coisa que foi muito bom, 2 motores a vapor, e isso é raro. É muito raro ter 2 motores a vapor. E a raridade é tão grande que vocês são tão sortudos que na queimada agora nós temos o Tutóia e o Rio Negro, com 2 motores cada um, tá? Vou mostrar depois, deixa eu parar aqui. Movido a hélice já, e a carga que vocês ouviram na história que ele estava levando. Então, assim, carga de material perecível é difícil de achar. Concordo que tudo isso apodreceu, boiou, flutuou? A madeira pode ser que a gente encontrasse. Você fala, por exemplo, a carga do Rosalind em Abrolhos, saco de cimento, está lá um monte de saco de concreto empilhado em cima do outro. Então, algumas cargas também ajudam na identificação, tá? Tô acabando, hein, galera? Aí já como Michan, e olha que doideira, como Michan ainda, ele já ganhou mastro de carga. Provavelmente a empresa aproveitou ele. Então aqui ele tem um mastro, 2 guinchos de carga enormes, e aqui na frente é outro mastro de carga, com um guincho de carga um pouco menor, tá? E aí já o Tutóia, o Michan como Tutóia, ainda com guinchos aqui atrás, porém sem o mastro grande. Ele só tinha o mastro menor, tá? Essa foto provavelmente foi de uma reforma, que nós encontramos 2 reformas dele de caldeira, arruma daqui, arruma dali, então provavelmente o mastro tinha sido removido para algum tipo de reforma, porque o mastro está lá no fundo. E olha o que o Maurício achou, a planta de construção do Michan. Então ele era a vaga número 183 lá no estaleiro. E aí, aqui dando zoom, pegando informações que tinha mais plantas, nós temos as medidas em polegadas do navio inteiro. Altura de quilha, de popa, de tudo, a gente tem todas as medidas. Anotado tudo isso para levar lá para o barco, para checar no fundo se precisasse, tá? E aí nós achamos, e assim, sabendo que era um vapor, a primeira coisa, quando a gente caiu na água, eu tenho Flório de testemunha, nós vimos essa caldeira. Primeira coisa que a gente viu foi uma caldeira, né, Flório? Nós caímos nas caldeiras. Falei, opa, é um vapor. Porque até então eu não tinha certeza onde eu estava mergulhando. Na verdade, nós vimos guinchos, lembra, Flora? Assim, a âncora estava no 2 guinchos de carga. Um de pé e um de ponta cabeça. Eu falei, opa, do lado da caldeira, grudado assim, ó. Né? E aí, eu falei com o Flório o seguinte, galera. Flório, eu preciso ir nos motores. Lembra, Flório? Eu falei, porque abre o microfone aí para você conversar comigo. Que eu falei para o Flório assim, eu, Baf e Flório, a gente combinou o seguinte, gente, se tiver rede fantasma, se a água estiver preta, se tiver perigoso, a gente aborta o mergulho. Não temos alguém para ajudar na superfície. Tava só nós 3. E o Flório falou assim para mim, se tiver tranquilo, faz o que você tem que fazer, que eu vou cuidando do resto, de rede, de linha. Então, fazendo um outro parênteses, essa é a importância de um mergulho desse, é ter alguém que você confia do lado. O Flório já fez vários mergulhos de exploração comigo no Parnaioca, no Irmãos Gomes mesmo. E eu falo para ele assim: olha meu manômetro, né, Flório? Eu falo: olha meu manômetro. Eu falei para ele: eu preciso achar o motor, porque a gente tinha as medidas em centímetros. E eu falei para ele assim: se a gente achar o motor, eu não vou nem nadar mais, fica no motor e a gente vai tirar as medidas, porque eu consigo identificar o navio se for ele. Né? Então, caímos em cima do motor. Assim, caímos jogou ferro no motor. É. E aí, achei a caldeira, eu fiz sinal para ele, para. Aqui mesmo, para aqui.
né? Ele e o Baf. E aí, ó, eu e Flório aqui medindo a caldeira, ó. Falei, não, vamos medir a caldeira, já chamo. Bora, não vamos perder tempo. Então o Flório tá segurando o cabo. E eu tinha esticado a carretilha. A água não ajudou, a filmagem também não. Mas eu tinha esticado a carretilha, ó, pra medir a caldeira. Tá? Deixa aqui ter o meio do vídeo aqui que eu pulei, perdão. As caldeiras, ó, eu tava do lado dele anotando. A gente mediu o diâmetro e comprimento, que é o que eu tinha de medida dela. Ó, eu e Flório aí. E aí, logo atrás das caldeiras, veio o meu presente: 2 motores de tripla expansão. Exatamente os motores que o Tutóia tinha. Falei, ai, gente, será que é o Tutóia mesmo? Então, aí a filmagem: um motor difícil de identificar, porque com muito sedimento, muita alga, craca, mal dá para ver os cilindros, né? E os separadores de pressão ali. Aí um motor. E do lado ali, ó, outro motor, igual, idêntico. Que é raro em vapores. Falei, nossa, gente, deve ser o Tutóia. Confesso que aí eu já dei um arrepio, assim. E aí, vamos medir. Olha lá, ó. Passei com o Baf numa casa de material de construção. Falei, eu quero uma trena. Compramos uma trena. Essa trena, obviamente, foi pro lixo, porque água salgada nessas trenas baratinhas, ó. E eu tinha que apalpar para ver onde acabava a tampa do cilindro, para eu não medir errado. Eu tinha que ir apalpando. Então eu medi todos os diâmetros de todos os cilindros, que os cilindros são de tamanhos diferentes. Os motores têm cilindros de tamanhos diferentes. Ó o Flora aí. Aí eu falava para ele, aqui, ó, eu quero que você ponha exatamente aqui, ó, que era o começo, tá vendo? Bem aqui, segura aí. Porque eu tinha que apalpar para ver onde acabava o cilindro, para não medir errado. Eu falei, não, não é aí não, deixa eu ver melhor, tá vendo? Aí eu pedi para ele o EtNote aí para anotar, ó. Cada medida que a gente tirava, cada cilindro tinha que anotar. Depois eu vou mostrar esse EtNote aí para vocês, tá? Olha o que nós achamos. O registro no Lloyd, quando ele veio para o Brasil. E aqui embaixo nós temos os diâmetros dos cilindros em polegadas. Na construção do Mitian, olha aqui, ó, SS Mitian, tá? Eu fiz um recorte. A gente tem aqui os dados de maquinário do navio, do estaleiro que construiu. Aqui, ó, máquinas Twin, gêmeos, tripla expansão. 6 cilindros, 3 de cada lado. Então, a gente tinha aqui os diâmetros de cada cilindro do motor. E das caldeiras, olha lá, boilers. Olha lá, duas single-ended marine, quer dizer, duas caldeiras separadas, simples, mas duas. E a gente tinha aqui, ó, pressão de trabalho e diâmetro, comprimento das fornalhas, da caldeira, de tudo, até das fornalhas onde você coloca carvão, a gente tinha as medidas. Lá, as fornalhas, elas estão enterradas, a gente não conseguiu medir as fornalhas, mas a gente conseguiu medir as caldeiras, né? Vamos comparar aqui, ó, com o meu EtNote, as medidas que eu tinha desse documento. O primeiro cilindro, 55, 58, 68, 70, 94, 94. Altura, 44, 42. Caldeiras, 4,6, 4,5. 2,10, 2 metros. A gente sempre considera uns errinhos de centímetros por causa de sedimentos e tudo mais. E aqui 250 graus, que é a proa dele, tá na bússola a 250 graus, aproado, tá? Nós achamos também o leme, as medidas e o desenho da construção do leme, e aqui embaixo, ó, do volante do leme, tá? Que fica lá em cima. Aqui, ó, Mitian, olha que legal, o carimbo, ó, julho de 1913. E olha no fundo, o nosso leme perfeito, o desenho exato e as medidas bateram perfeitamente com esse documento que a gente tinha da construção. O leme todo virado a boreste. Olha aqui um hélice, ó.
o hélice está enterrado, são 2 hélices, um de cada lado do casco, são 2 motores, 2 hélices. Está completamente enterrado, só tem uma pá para fora, né? Metade de uma pá. Bem grande, tá, galera? Bem grande. Tati, esse fundo é lama? É areia. Areia. Areia? Aquilo ali é sedimento do navio, sabe? De alga, assim, do próprio navio. Olha o volante do Leme. Aham. Mas o fundo é areia branca, você Tá. acredita? Olha só. E mesmo assim enterrou. Provavelmente muita correnteza, muita Correnteza. movimentação de sedimento. E provavelmente a pancada, né? Na hora que ele afundou também tem isso. Às vezes quando bate, como a areia é fofa, já dá aquela enterrada, sabe? Mas com certeza, Ricardo, Entendi. assim, no dia a dia, lembra da corveta de Noronha que a gente vê aqueles vulcos na frente, né? A correnteza vai enterrando a quilha dos navios. Aham. Com certeza. Entendi. Final do primeiro mergulho, eu e Flora aqui fazendo uma paradinha básica e eu cheguei na superfície, eu falei, gente, as medidas bateram, eu acho que a gente está mergulhando no Tutóia, né? E eu falei, a gente tinha pouco tempo porque o barco tinha que voltar para a marina e subir antes das 5 da tarde. E a gente tinha perdido 2 horas de busca. E eu falei, Flório, vamos descer agora para o segundo mergulho e vamos para a proa, vamos para a proa. Agora a gente já viu o motor, vamos para a proa. Tinha só mais um mergulho para fazer. E é desesperador isso. Bom, quando a gente desceu, eu peguei o costado do navio, o bordo, e comecei a nadar, a navegar, seguindo o costado, para eu não perder a orientação. Ó a areia aqui, gente, tá vendo? Areia branca, areia cascalhosa, sabe? E aí eu vi isso aqui, ó. Foi um pedacinho do casaril que sobrou em pé. Na hora já me deu um arrepio, já que o torpedo entrou no casaril, mas eu ainda falei, bom, casaril é uma construção mais pobre, né, de qualquer navio. Ao longo do tempo eles desabam mesmo, mas ok, é um casaril que desabou aqui, ó, tá? E aí muito ferro, muita coisa jogada pelo fundo, eu e Flório nadando, nós 3 juntos. Quer ver? Vou até mostrar para vocês o vídeo aqui. De repente, galera, assim, a gente mergulhando, o navio acabou do nada. Não sei nem se o Flório se ligou na hora que eu fiquei meio. Falei, ué, para, voltamos para trás. Perdi a orientação. Voltamos lá no guincho. Fomos seguindo Cavername agora, lembra, Flório? Cavername. Pum! Sumiu o navio na areia. Ele some na areia. Eu falei para ele, para, volta. 3 vezes, né, Flório? Na terceira vez, eu falei para ele, nem ferrando, eu quero. Cadê o navio? Cadê o restante do navio? Pegamos uma carretilha, aqui ó, pegamos uma carretilha, amarrei numa peça, falei, vamos abrir na areia? E a gente abriu com a carretilha. E aí a gente começou a nadar na areia. Areia branquinha no fundo. Ó, fui embora para a areia e o Flora atrás. E aqui é a hora que a gente nadou e eu achei o outro pedaço do navio. E nesse momento a gente se deu conta que o navio tinha partido ao meio. Aqui o Ricardo, olha só, deixa eu só contextualizar. O pessoal da operadora foi mergulhar uma semana depois. Eu falei, Rica, expliquei para ele, passa a carretilha e atravessa para você achar o resto do navio. Repara só, ó, o navio some, tá vendo? Ele mergulha na areia, ó, os ferros acabam no areião, ó, areia. De repente só tem areia. Agora reparem o tanto que o Ricardo, ó, tem a Denise, olha a areia, gente, a areia, ó. Olha o tanto que eles nadam na areia. Não tem um ferrinho, não tem absolutamente nada, olha só. O Rodney filmou, eu falei, Rodney, filma pra mim o tanto de areia que vocês nadam. Olha lá, ó. E aí começa a aparecer ali, ó, uma sombra escura de novo. Olha aí, ó, que é o outro pedaço do navio. Tem o quê? Uns 50 metros de separação? Não tem. Não, deu, depois da gente com calma, deu uns 15, 20 metros. Não deu 50, não.
uns 20 metros. Tá. É que ali, Ricardo, nadando sem saber, a gente vai tão devagar que parece nadando 100 metros, né? Na hora, assim, com medo de É, rede, meio que, né, água turva, enfim. A gente parecia que tinha nadado muito mais, mas depois vendo na carretilha deu uns 20 metros. Mas assim, tá. o Flório viu uma hora, né, Flório? Eu virei pra ele, eu fiz assim, ó. Você entendeu que eu tava chorando, né? O que que você falou pra mim que entendeu que eu tava chorando? Eu fiz assim pra ele na máscara. Eu tava emocionada. Gente, assim, é o Tutóia. O torpedo quebrou ele no meio, realmente, porque a descrição dos sobreviventes é que ele foi torpedeado na cabine de comando, a cabine de comando tá quase no meio do navio, e que ele arqueou. Então, arquear é quebrar no meio assim, ó. É afundar pelo meio, né? Adernar, emborcar, arquear é quebrar no meio e afundar. E quando a gente se deu conta que o navio estava quebrado em 2 pedaços, eu não consigo explicar para vocês o que eu senti na hora. Eu falei, gente, não é possível, é o Tutóia. É o Tutóia. Aqui é a volta, olha só. O Rodney filmou a volta. Eles estão saindo da proa agora, indo para a popa, ao contrário. Mas repare, o Rica deixou um cabo. Agora esse cabo ficou fixo lá para orientar os mergulhadores. Mas olha o tanto que nada de areia. Areia, areia, areia. Mas depois, quando a gente foi no dia 28 de novo, se você pega mais, seguindo mais a Boreste, depois a Tati viu, a gente É, consegue. Dá para ir para a proa sem cabo. É que agora deixaram um tem que cabo fazer uma fixo linha meio lá. reta. Mas se você pegar, alinhar e for reto, você chega assim. Tava aí com, acho que no segundo dia tá com uns 8 metros, né, Tati? A gente É, conseguia depois. Você nada um pouquinho, você consegue ver o outro pedaço, assim. é. Aqui de novo, ó, areia. Da areia surge o navio, ó. Né? A areia do meio dele. Começa a surgir aí o casco aqui, no caso, Boreste. Aqui o casco. Ó, rebites. Cabeço de amarração que tinha que estar lá no bordo. Tá aqui no meio para você ver a pancada, o Florey. A pancada que deu o torpedo, o bordo dele foi parar no meio do navio. Aí, ó, o bordo, 2 cabeças de outro bordo, tá no meio do navio. Era para estar na lateral, o guincho. O guincho de carga da proa, em posição certinha no fundo. Não tá de ponta cabeça, tá na posição correta. Guincho de carga da proa. Grande, bem grande. E aqui a nossa tão procurada e querida proa. Esse é o lado de Boreste. A quilha ali subindo, o bico de proa. O bom é que não tem peixe para atrapalhar, né? Ah, pelo menos, né? Pelo menos, só que me faltava, né? Pensou ter que ficar espantando o cardume, né? Marião, para procurar o navio. Tô brincando, hein, gente, pelo amor de Deus. Esse pegou o A gente espírito aí, brinca, Tati. mas é de verdade, né, Tati? Brincando, brincando, mas é de verdade. Você Ó criou o um monstro, escovém. Tati. Você criou um monstro, Tati. Criei monstros. Aqui, ó, o escovém, ó. Deixa eu voltar mais um pouquinho. O escovém tá caído no chão. Aqui, ó, do lado da proa de Boreste. Mas tá separado do resto? Tá só o escovém no chão? É, de um lado do outro ao outro ali, ó. Porque a proa foi desmoronando, né? Olha a corrente passada dentro do escovém ainda, deu pra ver? Pause. Aqui, ó. Deu pra ver. Escovém com a corrente. Agora faz um pause aqui rapidinho. Lembra do jornal que voltou à tona o casco do Tutóia? A gente não sabe se ele afundou de bico, se ele quebrou depois. Pode ser que a proa dele tenha ficado mais pro alto logo depois do acidente e estava realmente muito rasa. E provavelmente roubaram as âncoras, porque ele tinha âncoras tipo Union, que também são raríssimas, que era uma coisa que eu ia procurar. Então, se ele estava lá atrás muito raso, depois ele pode ter quebrado e ter caído completamente. Às vezes a proa ficou de pé assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Né? Às vezes a proa ficou de bico assim, ó, e com o tempo ela desmoronou. Pode ser que tenham roubado as âncoras, porque olha que doideira, a corrente está passada no escovém aqui, ó. Tá vendo? Aí sobe a proa de novo, levemente adernada para bombordo. E aí, olha só, logo atrás dela, do bico de proa, a gente já acha um belíssimo guincho da âncora, olha aí, ó. O guincho da âncora com a corrente ainda passada no mordedor aqui, ó, dos dois lados. Esse guincho é gigantesco, tá? Um dos maiores que eu já vi na vida. Muito grande esse guincho.
E aí, no dia 28, aquela saidinha de turismo que era pro Irmãos Gomes virou uma saída pro Tutóia. Óbvio, né? A gente achou dia 26 e dia 28 a gente fez uma saída comercial. Mas o Flório vai lembrar também que a gente, no intervalo de superfície, viu que os celulares estavam com sinal e já tinha mensagem do Maurício Carvalho. Pelo amor de Deus, gente, tô ansioso. Alguém fala alguma coisa, 2 da tarde, eles não me falaram nada. E o Baf conseguiu fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp com ele, né? A gente, chama o Tutóia. Ainda bem que nós não gravamos essa parte, assim, né? Porque a gente deitava no chão do bode, uma alegria muito grande. O Maurício falou: tô indo, né, Flora? Tô indo, tô indo. Assim, comprou uma passagem de ônibus, de ônibus, e veio no dia seguinte para São Paulo. A gente pegou ele depois lá em Campinas e ele veio para mergulhar com a gente no domingo, né? O Flório foi de novo ali, ó. Os meus amigos que eu tinha convidado para ir no Irmãos Gomes, a gente fez a primeira saída para o Tutóia. Apesar de estar marcado, não foi tão fácil achar de novo. A gente teve que fazer uma busca, lógico que a gente achou mais rápido, mas olha aqui, ó, Maurício na boia, botamos todo mundo para trabalhar. Raul tentando sobreviver, né, Raul? A gente teve que fazer uma busca. Aqui, ó. Boia, 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 joga! Parou, parou, que engatou. Ali, ó, parou que engatou. Vocês ouviram o Maurício gritando isso? A gente jogou a boia em cima do navio. A própria boia enroscou no navio aquela hora lá. Se precisar, a gente volta, não fica na... Preciso pegar mais alto pra jogar âncora, lembra? Aí a gente deu a volta pra tentar pegar ele no side scan de novo aqui, ó. Ó, marcava de novo, ó. Olha ele aqui, ó. E acertou no mesmo lugar que tinha pego 2 dias atrás. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Depois que a gente fundiu o barco, né? Hora de equipar e ir pra água. Fica no cabo ali embaixo. E tivemos a primeira operação no Tutóia. Aqui o Maurício Carvalho, do Naufrágio do Brasil, filmando, né? Ele tem um jeito só dele de fazer imagens. Ele confirmou a identificação junto com a gente e ele estava fazendo imagens para o croquis. Então ele filma num jeito, num segmento que ele consiga depois juntar o que está na mente com as imagens, né, que ele faz, para depois fazer o croquis para já disponibilizar. Ó, o guincho aqui, ó. Aqui é um guincho de ponta cabeça. Deixa eu voltar. Aqui, ó, um guincho de ponta cabeça, ó. Guincho de carga ali perto da caldeira. Ó, o Flório, de novo. E aí, eu não sei, acho que o Flório nem viu essa que eu vou mostrar, ele viu na palestra, né? O Maurício já na viagem fez alguns rabiscos que a gente estava subindo, colou 2 folhas de sulfite. Deixa eu passar esse pedaço aqui para vocês verem um pouco. Aqui, ó, rebite, ó, rebite, rebite. Aqui é a proa. Tem essa chapa que caiu na proa com rebite, ó, rebite, rebite. Aqui é a proa também. Caso parte lá da proa de costado que caiu. Uhul! Tutóia! Mais um pra conta! Aí, ó, conta lá como é que foi mergulhar. Tutóia Foi a primeira vez. Tutóia sensacional, um naufrágio incrível, com novos mares, imperdível. Vem conhecer! Boa. E aí surgiu o primeiro rabisco do croquis do Tutóia. Ele me mandou essa foto, ó, vê aí se tá certo, me ajuda a corrigir esses guinchos. A gente aproximou os guinchos, faltava ainda a proa aí. E esse foi a primeira passada que ele deu para o computador. A gente fez algumas correções depois disso. Aqui estava sem o guincho, ó, faltava o guincho da proa.
faltava bastante coisa ainda, enfim. E aqui, então, para vocês, prazer, tutóia, croquis pronto. Tá lá no site do Naufrágio do Brasil, se alguém quiser dar uma olhada, mas posso mandar aqui no grupo também para vocês terem acesso depois. É um mergulhaço. A gente, por causa desse pedaço faltando, não foi possível medir o comprimento do navio, né? Mas a gente conseguiu medir a boca depois, a largura, e as outras peças todas batem, né? O tipo de construção. Então a gente conseguiu comprovar a identificação do Tutóia, até pela situação que tá esse casco, né? Ô, Tati, só de Só... curiosidade, Oi? quanto que tem de areia aí entre o fim e o novo começo aí, mais ou menos? Aqui uns 15 metros, percebe que aqui é um pouco mais longe, né? Aqui parece fácil, mas, por exemplo, uma hora eu puxei daqui para cá, deu 15. Aí eu segui o mastro e deu 10, sabe assim? Depende de onde você puxa, mas é uma Depende do distância mais ponto ou de menos de ângulo, 20 né? metros. Tá, Isso. tá bom, obrigada. Imagina. O Maurício foi para a gente lá no Monumento aos Pracinhas, não sei se todo mundo conhece, fica a dica de passeio, aí se um dia vocês forem ao Rio de Janeiro, 21 de julho é a data do afundamento da Camaquã, lá de Recife, e é o Dia Nacional em homenagem aos mortos de guerra da Marinha. E tem uma cerimônia belíssima aí nesse monumento aberto ao público. E lá dentro você tem lápides simbólicas, já que alguns corpos nunca foram encontrados, dos brasileiros, não só militares, dos brasileiros que morreram em navios durante a Segunda Guerra Mundial, torpedeados por submarinos. Aqui eu deixo a narração para o Maurício. Aqui, no subsolo do Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro, estão gravados em mármore o nome dos navios e dos tripulantes mortos durante o ataque dos submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E nessa parede linda ali atrás, de mármore, aqui nós temos o Tutóia. Aqui, ó. Tutóia. Acácio, capitão, né? Um dos mortos. E o nome de todos os mortos do Tutóia lá nesse monumento, aos Pracinhas. Então fica a dica de passeio um dia que vocês forem para o Rio de Janeiro, tá? Podemos só encerrar então com o fim do 513 para a gente encerrar aqui, galera, tá acabando. Hidroaviões americanos eram ameaças letais, capazes de localizar qualquer submarino na superfície. Era um grande barco voador com armamento pesado, capaz de voar milhares de quilômetros pelo oceano, indo e voltando. E quando a aeronave encontrava um Iu-153 na superfície, as probabilidades eram todas a favor do piloto. Eu decidi ligar o radar para procurá-lo. Comecei a ver alguma coisa e vi um pontinho muito peculiar, muito forte e muito distinto. No início pensei que era um barco de pesca. Tinha uma pequena curva, mas era tão brilhante que chamava a atenção. Não parecia ser um barco de madeira. Um dos artilheiros tinha um binóculo e disse, é um submarino. E então Roy seguiu para as nuvens para permanecer oculto. Guggenberger foi pego de surpresa pela aeronave de patrulha. Ele tinha várias opções e podia ter ordenado uma submersão imediata. A seus postos! Mas ainda demoraria 35 segundos, o que seria dolorosamente demorado. Basicamente, ele perdeu a batalha quando a aeronave o pegou de surpresa. O alerta foi dado e todos foram às armas. Segundo um relato, a arma do convés travou. E todo o poder de fogo disponível não foi páreo para o avião. O grande temor para qualquer comandante de submarino em 1943 era ser pego na superfície por uma aeronave. A derrota era quase garantida. Os submarinos não tinham a menor chance num combate contra um avião. O avião lançou cargas de profundidade em torno do Iu-513.
Uma delas explodiu logo abaixo do submarino. Para a maioria dos que estavam a bordo, o submarino tornou-se um túmulo. 66 anos depois, a busca pelo U-513 começou com um ex-aviador americano que desempenhou um papel fundamental no afundamento do submarino. Olá, Sr. Stott. Como vai? Determinado a encontrar os destroços na costa do Brasil, o empresário Wilfredo Schurman foi à procura de pistas. A localização do U-513 dependia do avião que o mandou para o fundo do mar. O ex-aviador tinha as coordenadas aproximadas de onde o submarino foi atingido. Eu realmente não sei. É possível chegar lá com a posição informada pela Marinha, calculando a distância da costa, de onde nós estávamos. As coordenadas não eram precisas. Após voltarem do Texas, a busca para encontrar o U-513 continuou no porto de Florianópolis. Pescadores forneceram novas pistas, os locais de obstáculos misteriosos no fundo do mar que rasgavam as redes. Frio danado, mas estamos muito quente por dentro, viu? Outra viagem intrigante teve início, até o local de uma batalha decisiva a 100 quilômetros da costa. A equipe lançou um sonar de varredura lateral, um dispositivo de radar que poderia revelar o submarino perdido. Mas depois de 17 viagens e vários dias de busca, nada foi encontrado. Até que um estranho sinal surgiu cerca de 75 metros abaixo do barco. Uma câmera de controle remoto foi enviada para iluminar o que estava na escuridão abaixo. Quase 70 anos depois de seu desaparecimento, o lobo cinzento U-513 foi encontrado. Um naufrágio e também um túmulo para 46 marinheiros. Um casco rasgado, evidência da explosão da carga de profundidade que o enviou para o fundo. Mas alguns marinheiros conseguiram escapar aos poucos segundos antes de o submarino afundar. Depois do ataque, havia uns 5 ou 6 homens na água. Nós demos a volta e lançamos 2 botes salva-vidas. Entre os sobreviventes, o capitão e lendário as de submarinos Friedrich Guggenberger. Guggenberger, obviamente, não quis afundar com seu submarino. Sinceramente, toda essa história do capitão afundar com seu navio é uma bobagem sentimental. O dever de um comandante dos dois lados é voltar para a guerra e usar as lições que aprendeu na batalha da qual tomou parte. E dos dois lados, durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos comandantes tentou se manter vivo junto com seus homens. 7 sobreviventes conseguiram chegar aos botes salva-vidas e foram resgatados pela Marinha Americana. O procedimento operacional era chamar um navio de superfície para ver o que tinha acontecido.
E também resgatar os sobreviventes, afinal, a captura de um comandante de submarino podia render uma certa quantidade de informações. O interesse não era apenas humanitário. Quem tiver mais interesse de ler sobre essa busca que é da família Schurman, então eles acharam o 513, tem um livro e tem um documentário na Netflix, acho no YouTube, dá para assistir, tá? Então, nós temos um novo parque de naufrágios no litoral de São Paulo. Virão outros. Flório já sabe que nós temos outras marcas. As buscas serão feitas assim que possível e a gente espera achar o Oswaldo Aranha e tantos outros, né? A gente tem pelo menos, galera, 8 marcas de naufrágio ali na região. E a gente vai passar Recife, se Deus quiser, hein? Vão ter mais navio que Recife já aqui em São Paulo, tá? Então, alguns dos navios não localizados na região, Tutóia saiu da lista. E os historicamente importantes aqui, que a gente quer muito achar, seria o Petrel, Elizabeth e Oswaldo Aranha. Só para vocês entenderem o drama do 513, rapidamente para encerrar. No dia 12 de junho, afundou Araponga, com medo deles. Dia 1º de julho, foi o Tutóia. Esse mesmo submarino, dia 3, 2 dias depois, afundou o Elihu, na Ilha Bela. E dia 18 ele foi afundado, então, para fora ali de Florianópolis e Santa Catarina. E depois tivemos vários outros ainda afundamentos na costa brasileira, um dos mais famosos em setembro, do Itapajé. Tá? Então a gente continuou tendo acidentes, que Itapajé, aliás, é um mergulhaço também lá em Alagoas. E é isso, amores. Espero que vocês tenham a oportunidade de mergulhar no Tutóia, mergulhar na história. Como eu disse na reportagem, o navio afundou e ninguém mexeu, então é um museu. É um mergulho, literalmente, num museu, né, na história viva ali da Segunda Guerra Mundial, com várias escotilhas, tem muita coisa lá no fundo, parece que afundou faz um dia. E é um túmulo de 7 brasileiros que estavam trabalhando para manter o suprimento da costa brasileira e que perderam a vida aí de uma forma tão brutal. É o túmulo deles, né? Famílias que nunca tiveram aí um velório, né? Um fim disso. Espero que a gente tenha conseguido colocar um desfecho nessa história para essas famílias aí do 7. Então, quando vocês tiverem oportunidade, não deixem de conhecer. O mar estando calmo, precisa ir um dia de mar bem calmo, porque não tem abrigo, é mais para o sul, né? Um dia de mar calmo é um mergulhaço, 20 metros, não é tão fundo, dá para aproveitar bastante. Espero que vocês tenham curtido aí a palestra. Sensacional, Tati. Parabéns. Obrigado, Má. Alguém tem dúvidas, perguntas, curiosidades? Não? Só ansiedade de ir, né? Uma. A Sophie